Bom dia, garotada. Aqui é o professor Newton, voltando às aulas, né? Acabou as férias, vamos lá, dar continuidade, né? Não voltamos à nossa normalidade ainda, mas esperamos que isso ocorra em breve. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, tomando as medidas, as devidas precauções, para que a gente possa voltar o mais breve possível às nossas aulas presenciais, né? Nada pode ser. As aulas aqui a gente tenta da melhor forma possível passar o conteúdo assim como a gente ia passar presencial, né? Mas nada pode substituir aquele contato que nós temos em sala de aula, mesmo que às vezes seja estressante, às vezes a gente ri, às vezes a gente se estressa, às vezes a gente mas esse contato é muito importante para esse processo de aprendizado, né? Vocês dão os exemplos de vocês trazem os conhecimentos que vocês aprendem em casa, na televisão, na internet, enfim, isso deixa a aula bem mais rica, isso é muito melhor do que só falar de frente para o computador. Mas vamos lá, né? Tem que dar continuidade ao nosso processo. Gente, nosso primeiro conteúdo, colonização espanhola e inglesa na América, certo? Nos últimos assuntos nós falamos sobre os povos que habitavam a América e agora a gente vai falar sobre o processo de colonização desses territórios, certo? E aí, para começar, eu trouxe um mapa aqui para vocês da América e seus colonizadores, né? Então você tem aqui de vermelho a parte, deixa eu pegar a canetinha aqui, caneta, de vermelho a parte aqui que correspondia, bacana, quero riscar de vermelho e tá vermelho, né? A parte que correspondia à Espanha. Percebe que a Espanha, né, diferente do Brasil aqui, que era uma possessão portuguesa de verde, verde escuro, tá? Percebe que aqui o Brasil era a colônia do Brasil só. Alguns historiadores, quando falam sobre o Brasil, ainda dividem aqui como colônia do norte, certo? Mas para todos os efeitos nós tínhamos, porque tinham características diferentes, mas para todos os efeitos nós tínhamos apenas uma colônia. Já quando a gente fala da Espanha, você tem várias, Rio da Prata, vice-reino do Peru, vice-reino Nova Granada, Nova Espanha, enfim. E aí você tem outras possessões também, como da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra, aqui em cima, dos estados que depois se tornaram os Estados Unidos depois da independência, a Guiana Francesa aqui, certo? Ou seja, nós vamos falar, olha, percebe que Espanha, Portugal, França eram países cujas línguas derivavam do latim e é por isso que se chamou aqui de América Latina, certo? Então vamos lá, começar os nossos estudos. A colonização espanhola, gente, não que ela tenha início com a chegada de Cristóvão Colombo, tá? Mas a chegada de Cristóvão Colombo em 1492 vai marcar aí o conhecimento, o início do processo de reconhecimento desse território, certo? Então, em 1492, Cristóvão Colombo chega, lembra, ele não sabia que havia chegado em um novo continente, ele acreditava ter chegado às Índias. Por isso, aquelas pessoas que já habitavam aqui, né? Porque lembra, o território não estava desabitado. É por isso que a gente discute muito a respeito sobre a ideia de descobrimento, de se falar em descobrimento. Porque para você, de fato, descobrir algo, principalmente quando se fala em território, parte da premissa de não ser habitado, certo? E essa região era habitada e muito habitada por diversos povos indígenas, lembra? Que falavam diversas línguas, que tinham diversas culturas, lembra? Verdadeiros impérios, como quando a gente falou sobre os incas, os astecas, os maias, que já dominavam matemática, já dominavam questões astronômicas, já elaboravam, por exemplo, calendários. Então, era assim um território habitado, porém, digamos assim, esses que seriam os verdadeiros donos do território não foram respeitados como deveriam, certo?
Então vamos lá. Então Cristóvão Colombo acreditava que tinha chegado às Índias, deu o nome aí, chamou, né, para os que habitavam a região todos de índios. Porém, ele estava em um novo continente, né? E depois Américo Vespúcio vai identificar que se trata de um novo continente e vai ganhar aí, ganhar um continente em homenagem ao seu nome, né? América, Américo, certo? Então, nós vamos começar a chamar, ó, os povos que aqui viviam na América Latina antes de 1492, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo, a gente vai chamar de povos pré-colombianos. Quando a gente fala, por exemplo, do Brasil antes da chegada de Cabral, vocês até ri quando a gente fala, a gente chama de povos pré-cabralinos, né? Que não vem de cabra e sim de Cabral, certo? Nesse momento nós vamos ter o que a gente chama de encontro de dois mundos. O que seria um encontro de dois mundos, gente? A cultura europeia era muito diferente da cultura indígena, então vai ocorrer um choque cultural entre esses dois povos, digamos assim, tá? Entre esses dois mundos. Os europeus não vão entender o modo de vida dos nativos. Os nativos muitas vezes não vão entender o modo ou as coisas vindas dos europeus. Em determinado momento, você vai ter um relacionamento amistoso, porque a ideia de desconhecido, a ideia de conhecer mais, depois você chega para uma ideia de dominação, onde os europeus querem dominar os indígenas, os europeus querem forçar os indígenas a aderir à sua cultura, à sua religião, enfim, uma ideia de dominação, de fato, de um povo que se julgava superior em relação a outro, certo? Em 1494 a gente tem assinado aí o Tratado de Tordesilhas. Nós já falamos sobre esse tratado, né? Um tratado entre Portugal e Espanha. Esse tratado afirmava que a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, que eram mais ilhas que estavam para cá, então mediam de lá, se eu não me engano, dá em 2.500 quilômetros, se eu não me engano é isso que dá, tá? 370 léguas. Das ilhas de Cabo Verde, se passaria uma linha, obviamente, imaginária, tá? Aonde o que estivesse a oeste pertenceria à Espanha e o que estivesse a leste pertenceria a Portugal. Pelo Tratado de Tordesilhas, então, metade do Brasil, como por exemplo parte do nosso estado que está aqui em cima, pertenceriam na verdade à Espanha e não a Portugal. Portugal pertenceria apenas a essa parte aqui, certo? Porém, vocês sabem que não é assim. A Espanha, e a gente vai ver por que vai se debruçar e ficar muito tempo colonizando basicamente essa região aqui, tá? Essas regiões, e meio que vai deixar aqui de lado. E aí os portugueses começam a atravessar, tá? Depois a gente tem a União Ibérica, onde um rei vai governar tanto a Espanha quanto Portugal, e aí o tratado deixa de existir, enfim, mas isso são assuntos para depois. Só quero que vocês entendam isso, tá? Que o Tratado de Tordesilhas dividia essas terras recém-conquistadas entre portugueses e espanhóis, que é justamente as colonizações que nós vamos falar. Primeiro a gente fala da colonização espanhola, depois inglesa, e depois a gente passa para a colonização portuguesa, que é quando a gente entra de fato no assunto relacionado ao Brasil. Conquista dos astecas e dos incas. Em 1519, os espanhóis eles vão ser atraídos, tá? Porque eles vão ouvir falar, vão ouvir notícias sobre os astecas e os incas. E essas notícias trazidas diziam que eles eram muito ricos, que eles tinham muito ouro. Lembra, naquele período, gente, a organização dos países europeus vivia uma organização econômica que a gente chama de mercantilismo. Nós já falamos sobre isso. E na ideia mercantilista se tinha como uma das premissas a busca por metais preciosos, porque o país mais rico era aquele que possuía uma maior reserva de metais preciosos. Então, quando esses países chegavam em uma nova localidade, a princípio, o que mais despertava interesse eram os metais
preciosos. Era em busca disso que eles iam. Então eles começaram a ouvir notícias de que existiam grupos de indígenas, né, grandes, que dava para chamar de impérios, inclusive, e esses impérios eles já tinham ouro, eles já tinham prata, e isso vai levar aí a ganância, né, desses exploradores espanhóis. E aí a gente tem em 1521 Hernán Cortés concluindo a dominação sobre os astecas. E a princípio, a primeira coisa que pode causar estranheza quando a gente fala sobre a dominação desses povos é pensar, poxa, peraí, esses povos, eles eram numericamente muito superiores que os espanhóis, né? Então, como é que eles conseguiram se deixar conquistar pelos espanhóis, tendo um número muito relevante de pessoas, sendo guerreiros? Porque não esquece, gente, que os astecas e os incas, eles dominavam outros povos, eles se tornaram um grande império porque dominavam outras regiões, dominavam outras aldeias, certo? Então era um povo guerreiro, sim, só que foram dominados pelos espanhóis. E aí vem a questão, como isso aconteceu? Como foi tão fácil assim conquistar esses povos? São as perguntas que nós nos fazemos e vamos lá às respostas. Gente, os europeus eram superiores na questão das armas. E presta atenção que eu não estou falando que eles eram superiores culturalmente como seres humanos. Não, estou dizendo que eles eram superiores na questão das armas. Ou seja, eles tinham armas mais eficazes. Já utilizavam pólvora, já utilizavam canhões, eles dominavam armas de fogo. E se você for comparar armas de fogo com arco, flecha, tacape, lança, as armas de fogo, elas seriam aí bem mais eficazes, tá? Numericamente, eles não eram. Então eles vão usar inteligência também, certo? Eles vão para a ideia de dividir para conquistar. O que é dividir para conquistar? Se você tem um inimigo, um grupo de inimigo muito grande, você planta ali uma discórdia naquele grupo, o grupo se divide e aí você consegue dominar. Então essa é a ideia do dividir para conquistar. Então o que é que os espanhóis perceberam? E muitas dessas questões aqui, gente, na dominação dos astecas vão funcionar também na dos incas, tá? Então eles vão perceber que os astecas e os incas, eles dominavam outras aldeias e que muitas dessas aldeias não gostavam dessa dominação, não queriam ser dominados. Então eles vão se aliar a essas aldeias, promovendo aí a divisão. Então eles, apesar do número pequeno de espanhóis, de europeus, eles vamos somar a esse número pequeno também grupos de indígenas que estavam insatisfeitos com a forma que os incas e os astecas dominavam o seu território, certo? Fora isso, gente, a gente vai ter também a disseminação de doenças, muitas vezes feitas de forma proposital, doenças europeias, mas que aqui, que na América, que esses povos não conheciam, não tinham anticorpos. E aí você pode perceber, nós estamos, nenhum assunto é mais atual do que esse, né? Nós estamos vivendo uma epidemia, então um vírus, certo? E esse vírus, em alguns casos, em algumas pessoas, ele é mortal. Então, qual é a ideia principal quando se fala em vírus? É que as pessoas, como é novo, não temos anticorpos. Então, quando se cria a vacina, a ideia é que a vacina vai favorecer a criação de anticorpos contra esse vírus. No caso que a gente está falando aqui do Covid, certo? Então, imagina naquele tempo que não tinha vacina, não tinha conhecimento, eles não tinham anticorpos contra doenças que hoje são até relativamente simples, como por exemplo a catapora, que a maioria de nós já teve, né? E dizem que só tem uma vez. Então a catapora, varíola, gripe, elas vão se tornar armas poderosas, porque elas vão fazer duas coisas, gente. Primeiro,
vão matar um enorme número de indígenas. Segundo, os que não morreram vão ficar, digamos assim, como é que a gente pode dizer? Não é cansados, é debilitados. Os que não morrem ficam debilitados, claro, estão doentes. E isso vai favorecer ainda mais para que os europeus possam vencer e conquistar esses impérios, certo? Em 1431, de 1431 até 1533, a gente já vai ter o Francisco Pizarro, tá? Lembra? O Hernán Cortés é o dominador dos astecas. Francisco Pizarro é o que vai dominar o Império dos Incas, certo? Lembrando, gente, que as características, elas persistem, tá? As características de dominação, todas essas que eu já expliquei aqui em cima, elas persistem, certo? Então, Francisco Pizarro vai iniciar essa conquista. Esses territórios vão gerar uma grande quantidade absurda de ouro e prata para os espanhóis, para a coroa espanhola. Quando o Pizarro chega ao Império Inca, ele chega num período em que dois irmãos estão disputando o poder dos Incas, que é o Huáscar e o Atahualpa. O Atahualpa vence, porém logo depois vai ser dominado pelos europeus, certo? A administração espanhola na América. Para a gente encerrar a aula de hoje, vamos lá. Gente, depois que encontrar, ó, lucro à vista, era isso que os europeus buscavam. E quando eles achavam, gente, aí começava a dominação, aí começava a ideia de extermínio, aí começava a ideia de escravização, aí começava a ideia de dominação cultural desse povo, certo? Depois de encontrado essas riquezas, a coroa começava um rígido controle fiscal e administrativo sobre as regiões conquistadas, ou seja, a administração era da coroa espanhola, o controle fiscal, ou seja, dos bens, das riquezas que ali eram produzidos também eram da coroa espanhola. Para isso existiu o pacto colonial, que a gente também chama de exclusivo comércio. Lembra? Nós já falamos sobre isso. No pacto colonial, uma colônia ela é obrigada a só comercializar com a sua metrópole, que no caso que a gente está falando era a Espanha, certo? Então, as riquezas produzidas na colônia são vendidas para a metrópole, claro, a preços baixos, e a metrópole manda produtos, sua maioria manufaturados, para serem vendidos a preços altos. Dessa forma, a metrópole lucra, porque naquele período a ideia é que o objetivo de uma colônia era fornecer riquezas para a sua metrópole, certo? E aí nós vamos ter algumas figuras importantes nessa administração. Vamos ter, por exemplo, os adelatados. Quem eram os adelatados? Eram responsáveis pela extração dos metais preciosos. Muitas vezes, gente, eles recebiam autorização da coroa espanhola para criar leis, para criar cidades. Depois deles vão chegar os chapetões. Quem eram os chapetões? Os adelatados estavam aqui organizando, mas lá na Espanha o rei pensou, e se eles estiverem enganando a gente? Estiverem extraindo mais do que eles estão prestando conta. Por quê? Porque os adelatados, gente, eles pagavam impostos sobre o ouro extraído. O mais famoso, inclusive no Brasil também vai existir, é o chamado quinto. O que era o quinto? Um quinto de tudo que eles produziam, que chega a ser cerca de 20%. Um quinto era só de imposto. 20% do que eles extraíam era imposto. Certo? Então era um imposto muito pesado. Então o rei começa a pensar, e se eles não estão, digamos assim, dizendo de fato quanto eles estão extraindo de metais preciosos para pagar menos imposto? Então eu preciso mandar alguém que eu confie para vigiar melhor isso daí. E aí vem os chapetones. Chapetones espanhóis enviados para administrar a colônia, certo?
E aí, em 1524, a gente vai ter a criação do Conselho das Índias. Qual era o objetivo do Conselho das Índias? Criar leis, aplicar a justiça e organizar a colonização, ou seja, os cargos, tá, que iriam existir na colônia e quem iria ocupar esses cargos. O cargo mais importante, os cargos, né, mais importantes eram os de vice-reis e capitães gerais, que eram, vamos dizer assim, como se fosse hoje nós temos estados e nos nossos estados nós temos os governadores. Então, naquela época, os vice-reis e capitães gerais é como se fossem esses governadores. Tá? Eles vão governar essas colônias. Porém, eles eram escolhidos também pelo rei espanhol. Tá? Eram cargos que deveriam ser de extrema confiança do rei. Cabildos. Cabildos eram câmaras municipais. Nessas câmaras municipais, gente, os crioulos podiam participar. Quem eram os crioulos? Gente, crioulos eram filhos de espanhóis que nasciam na colônia. É muito ruim escrever com isso, tá, gente? Mas vamos lá. Na colônia, certo? Então, crioulos, filhos de espanhóis nascidos na colônia, certo? Chapetones, a gente costuma dizer quando fala isso, que os chapetones eram os espanhóis da Espanha. Aí todo mundo, espanhóis da Espanha. Porque os crioulos, gente, eles também eram considerados espanhóis, porém espanhóis nascidos na colônia. Porque lembra que a colônia é como se fosse o quintal da metrópole. É uma possessão. Então é um território espanhol. Então quem nascia aqui, que era filho de um espanhol, era considerado um espanhol também. Porém, nós temos duas nomenclaturas. Chapetones eram aqueles espanhóis nascidos na Espanha que vinham para cá. E os crioulos eram filhos de espanhóis que nasciam na colônia. Eles só tinham poder para participar das câmaras municipais. O resto das decisões, eles não participavam. O resto dos cargos públicos só poderiam ser aí absorvidos pelos chapetones, só poderiam ser exercidos pelos chapetones. Certo? Depois a gente tem a casa de contratação, que vai ter o controle econômico. Quantos navios saem da colônia, quais os produtos que estão saindo, quais os produtos que estão entrando. Tá? Ela vai controlar a economia na colônia. Gente, para a primeira aula fica o exercício para vocês, página 4, 6, 7 e 8. Tá? Fiquem todos com Deus. Tenham todos um bom dia. Até a próxima. Não esqueçam, depois de finalizar aí o exercício, enviar para mim. Tá? Até a próxima, gente.